Oi, pessoal! Hoje o papo é sobre um assunto que está dando o que falar nos meios médicos, sabe? Foi até destaque em congressos recentes de nutrologia. A gente vai falar sobre SIBO, o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. É uma condição super comum, mas olha, bem mais complexa do que parece. Bora mergulhar nesse universo? Para a gente começar a entender o que é SIBO, a pergunta-chave é essa aqui. Porque veja bem, o problema não é só ter bactéria demais. O X da questão é ter essas bactérias no lugar errado do nosso sistema digestivo. É como se fosse um problema de geografia mesmo, só que de micróbios. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender como funciona o mundo interno do intestino, o equilíbrio saudável. Depois, o que acontece quando as coisas saem dos trilhos. Na sequência, vamos bancar os detetives para entender o diagnóstico. Daí, a gente vê como restaurar a harmonia. E, para fechar, damos uma espiada no futuro da saúde intestinal. Bem direto, né? Certo. Então, vamos começar pelo começo. O nosso microbioma intestinal. Pensa assim, é como se fosse um ecossistema. O intestino grosso? Ah, esse é tipo uma metrópole, uma São Paulo, sabe? Lotado de micróbios, super movimentado. Agora, o intestino delgado, esse deveria ser como uma cidadezinha do interior, bem tranquila, com poucos habitantes. E manter essa diferença de população é fundamental para a nossa saúde. E quando esse equilíbrio delicado vai por água abaixo? Bom, é exatamente aí que a gente chega no nosso assunto de hoje, o SIBO. Então, o que é o SIBO, afinal? Pensa naquela cidadezinha calma do interior, o intestino delgado. SIBO é quando esse lugar que deveria ser tranquilo, de repente é invadido. E não é uma invasão qualquer não, hein? São as bactérias lá da metrópole, do intestino grosso, que resolvem se mudar para lá e começam a causar a maior confusão onde não deveriam estar. E aqui tem um detalhe super interessante. Até a definição do que é excesso de bactérias mudou com o tempo. Antigamente, o número para dizer que tinha SIBO era bem alto, coisa de 10 elevado a 5. Hoje, a maioria dos especialistas, seguindo o consenso norte-americano, por exemplo, usam um limite bem mais baixo, 10 elevado a 3. Isso é mais sensível, sabe? E por que isso importa? Porque muda tudo. Significa que dá para diagnosticar muito mais gente de forma correta. E essa mudança na definição é super importante, porque ajuda a pegar os casos de quem sofre com um monte de sintomas diferentes. Coisas como inchaço, dor abdominal, diarreia. Aliás, a diarreia é a que tem a associação mais forte, segundo o consenso brasileiro. O problema é que esses sintomas são muito vagos, parecem com um monte de outras coisas, tipo a síndrome do intestino irritável. Por isso que diagnosticar só olhando os sintomas é um quebra-cabeça. Olha, o SIBO não costuma aparecer do nada, sabe? Ele geralmente dá as caras quando alguma defesa natural do nosso corpo falha. A gente pode ver aqui na tabela alguns exemplos. Problemas na movimentação do intestino, alguma alteração na anatomia depois de uma cirurgia, ou até uma falha no sistema imune. Tudo isso pode basicamente abrir a porta para esse supercrescimento acontecer. Tá, mas se os sintomas são tão confusos, como é que se confirma o diagnóstico? Bom, aí começa o verdadeiro trabalho de detetive. É preciso usar testes objetivos para encontrar as provas do crime, por assim dizer. Basicamente, existem dois caminhos principais. Um é o chamado padrão ouro, que é coletar uma amostra direto do intestino delgado. É o mais preciso? Sim, mas é super invasivo, caro, não é todo lugar que faz. Por isso, no dia a dia do consultório, o que mais se usa é o teste respiratório. Ele não é invasivo, é bem mais barato e acessível, acabou virando a primeira opção para quase todo mundo. E só para voltar rapidinho no padrão ouro, lembra daquele número que mudou? Pois é, hoje o número mágico que os especialistas usam para confirmar o diagnóstico com esse exame é esse aqui: 1.000 unidades formadoras de colônias por mililitro ou mais. É o valor de corte moderno. O teste respiratório pode até soar meio complicado, mas para quem faz é bem tranquilo, viu? Basicamente é assim: primeiro tem uma dieta de preparação, depois a pessoa sopra num aparelho para ter uma medida inicial. Aí bebe uma solução com açúcar e vai soprando de tempos em tempos. O que o aparelho faz? Ele mede os gases que as bactérias estão produzindo lá dentro. E como se sabe se o teste deu positivo? É bem específico. Seguindo o consenso norte-americano, que é a referência para muita gente, um aumento de 20 partes por milhão de hidrogênio ou de 10 de metano nos primeiros 90 minutos já acende o alerta. Esses números são a prova. Tem bactéria fermentando onde não deveria. Beleza. Então a gente já entendeu o que é o problema e como descobrir se ele existe. Agora vamos para a parte boa, a solução. Como é que se restaura a harmonia desse intestino? A principal estratégia para tratar o SIBO é usar antibióticos.
A ideia é simples: diminuir aquela população excessiva de bactérias. E o remédio de primeira escolha geralmente é a rifaximina. Por quê? O motivo é genial. Ela é um antibiótico não sistêmico. Isso quer dizer que ela age quase que só dentro do intestino, sem ser absorvida pelo resto do corpo. Isso a torna muito mais segura. Só que eliminar as bactérias é só o começo da história. O grande desafio no SIBO é que ele tem uma péssima mania de voltar. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do problema. Dá uma olhada. Depois de 9 meses, quase 44% das pessoas podem ter o SIBO de novo. É muita gente. Isso ensina uma coisa muito importante. Tratar SIBO não é pensar em uma cura que acontece uma vez só. É um manejo contínuo. Porque se a causa principal lá na raiz não for resolvida, o ambiente para tudo acontecer de novo continua ali. Ah, e os probióticos? Essa pergunta de 1 milhão, né? Todo mundo pensa, ué, se o problema é bactéria, vamos colocar bactéria boa para dentro. Parece lógico, mas a coisa não é tão simples. Essa citação do Consenso Brasileiro de 2024 é bem direto ao ponto. As evidências ainda são fracas e não dá para recomendar o uso para todo mundo. Pelo contrário, tem estudos que sugerem que pode até piorar os sintomas em alguns casos. E a dieta? Aquela dieta famosa, a Low FODMAP. Ela pode ajudar sim. Como ela restringe os carboidratos que servem de comida para as bactérias, ela pode aliviar bastante os sintomas, como inchaço. Mas atenção, é uma ferramenta de curto prazo. Ela não trata a causa do problema. E por ser super restritiva, não deve ser feita por mais de 6 semanas. Bom, e para a gente fechar, vamos olhar um pouco para frente. O que o futuro reserva no manejo do SIBO? O que os especialistas apontam é que o caminho é melhorar e padronizar os diagnósticos, comparar os tratamentos para ver o que funciona melhor. Mas o ponto-chave mesmo, o futuro, é isso aqui: personalizar a terapia. É olhar para cada pessoa e entender qual é a causa raiz da recorrência para poder tratar aquilo de forma individual. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? O SIBO é o exemplo perfeito de como a medicina está mudando. A gente está começando a entender muito melhor esse nosso universo microbiano. A pergunta está deixando de ser só qual é a doença, para ser o que está desequilibrado no sistema dessa pessoa. O futuro da saúde intestinal e da medicina como um todo, com certeza, passa por aí, pela personalização.